Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Em Hebreus 13, verso 7, diz que os pastores darão conta das nossas almas, darão conta das almas de suas ovelhas. E em Romanos 12, verso 14, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Existe uma contradição bíblica? Na verdade, não. Vamos explicar isso durante o vídeo. E também em que sentido os pastores, os líderes, darão conta das almas de suas ovelhas, dos membros de suas igrejas. E é isso que vamos estudar e esclarecer nesse vídeo aqui. E se gostar, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Vamos ler para ficar mais fácil a compreensão. Hebreus 13, verso 17. Obedeceis a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Então veja que diz, para se sujeitai aos pastores, aos seus pastores. Eles darão conta de suas almas. Aqui não se refere a pastores, que nem tem hoje em dia não, que vive da lã das ovelhas, né? Vive explorando a fé das pessoas para pegar dinheiro. Aqui não se refere a eles não, porque eles querem a lã, a gordura das ovelhas. E já em Romanos 14, verso 12, lá diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então quem dará conta da tua alma? O seu pastor ou você mesmo? Aparentemente há uma contradição bíblica, mas não tem. Então, em que sentido os pastores darão conta da alma dos membros de sua igreja? Os pastores são responsáveis pelo amadurecimento das pessoas. Desde quando se converte, sem nenhum conhecimento, a partir daí tem a responsabilidade de amadurecer esta pessoa no conhecimento. E essa responsabilidade é do pastor. O pastor é que deve instituir obreiros que façam discipulados e estudos para levar as pessoas ao conhecimento, grupo de visitas, né, de evangelismo, de escola dominical e tudo mais, é da responsabilidade do pastor por a ordem. Então o dever do pastor é instruir toda a igreja, que conheçam a verdade e amadureçam, tanto novos convertidos quanto os mais maduros. Vamos ver um exemplo de Paulo. Vamos ver o que ele disse antes de se despedir da igreja de Éfeso. Preste bem atenção, que é muito importante e esclarecedor essa passagem que nós vamos ler. Atos 20, do verso 26 ao 28. Aqui Paulo, quando se despediu da cidade de Éfeso, ele fez um discurso. Veja bem o que ele disse. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Veja bem. Agora veja por quê. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Veja, ele estava limpo do sangue deles, porque nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. É exatamente o que falamos aqui. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora veja que ele disse, todo o conselho, todo. Ele os instruiu em tudo. Ele não deixou nada para trás. Tudo que era necessário, em tudo, ele ensinou. E veja também que ele disse,
Vos protesto que estou limpo do sangue de todos. E por quê? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo os instruiu em tudo o que era necessário. Por isso ele estava livre do sangue deles, porque Deus não cobraria Paulo em nada, porque ele fez tudo o que era preciso fazer. E é isso que o pastor, que o líder, seja pastor ou não, é obrigado perante Deus a fazer, para não ter que prestar conta a Deus por ter sido negligente. Limpo do sangue, isenta da responsabilidade caso alguém deles se percam, porque ensinou em tudo. Fica livre da responsabilidade. Esse texto se encaixa certinho onde lemos que os pastores darão conta da alma, se forem negligentes, se não instruírem tudo. Usou de meias verdades para agradar as pessoas. E hoje isso tem de sobra. Se for assim, muitos pastores por aí vão dar conta, porque ensinam pela metade para não assustar e não espantar a clientela com seus dízimos e ofertas. E veja que Paulo ainda disse que depois da sua partida surgiria lobos dentre eles, lobos, que não perdoariam o rebanho. E surgiria dentre eles, de dentro da igreja, surgiriam lobos, que iriam distorcer a palavra para atrair pessoas para ele. Aí é para pegar dinheiro mesmo, para fazer disso meio de vida, que é o que tem hoje por aí. São estes que darão conta diante de Deus pelas almas das pessoas. E hoje no Brasil isso tem de sobra. Então o pastor ou os líderes darão conta se a pessoa se perder por eles não terem os instruídos em tudo. Não conseguiram chegar ao conhecimento da verdade por completo porque faltou quem ensinasse. Seriam negligentes. Uma pessoa perdeu a salvação por culpa deles, por não terem ensinado toda a verdade. Irão prestar conta diante de Deus. Agora, Romanos 14:12, onde diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, se refere que cada um será responsável diante de Deus pelos seus próprios pecados. O pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, mas Adão dará conta pelos seus pecados e nós daremos conta pelos nossos pecados. E os pastores darão conta pelos seus pecados. A responsabilidade é pessoal e individual, conforme Ezequiel 18, verso 4. Lá diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. O contexto ali do capítulo se refere a isso aí. É individual. Ninguém dará conta pela vida de ninguém no sentido de viver no pecado. Ninguém paga pelos pecados dos outros. O pastor, como responsável, tem o dever de instruir suas ovelhas em todas as coisas. Por isso, Paulo diz que o pastor, um dos requisitos para o pastor é apto para ensinar. 1 Timóteo 3, verso 2, por ali. Apto, que seja apto para ensinar. Para ensinar, primeiro tem que aprender. E como ele vai instruir os outros se não sabe nem para ele? Então o pastor deve ser apto, preparado, em todos os sentidos, teologicamente e espiritualmente. Mas os pecados das ovelhas, aqueles crentes que morreram no pecado, pastor nenhum será responsável. A pessoa não chegou ao pleno conhecimento por falta de quem ensinasse, o pastor vai responder diante de Deus por isso aí, né? Será cobrado dele. É isso aí. Obrigado a todos.
Dá um like aí para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.